Quando o dono ele quer gerar engajamento no time, para ter um time que veste a camisa, literalmente que veste a camisa, ele vai ter que observar esses itens. O legal de olhar a abordagem dos itens é que ela é bastante pragmática em alguns pontos e ela nos dá ferramenta para a gente poder gerar engajamento no time. E o empresário que quer gerar engajamento no time, ele tem que fazer uma combinação de estudo para desenvolver o conhecimento e da prática para fazer aquilo se tornar realidade na empresa. Então ele não precisa inventar a roda, a gente sabe exatamente quais são os comportamentos que mais geram engajamento e a gente vai trazer isso aqui. E isso é baseado não só em estudo da nossa parte, mas na aplicação disso no dia a dia, nas nossas empresas e nas empresas dos nossos comandantes. Antes de fazer esse podcast, a gente foi fazer um preparativo, né? Vamos dar uma reestudada no material, vamos rever as práticas do que a gente está fazendo para poder compartilhar aqui para os comandantes. Os comandantes vão ter muitas sacadas aqui, eu vou dar números, vou dar dados estatísticos, nós vamos dar números e dados estatísticos para falar um pouquinho sobre engajamento. E esse item aqui, olha só, Aline, eu grifei aqui, né, exatamente, né, uma frase, riscando um livro caro e escasso, risquei, Marcelo. Que absurdo! Eu boto post-it. Você bota post-it, eu faço rabisco. Antes de falar desse rabisco, Aline, eu estava lendo esse livro aqui, ó, Gente de Resultado, do Eduardo Ferraz, porque existe uma grande possibilidade da gente fazer, na verdade já começou, a rede conseguiu, em breve a gente vai fazer um podcast com o Eduardo Ferraz. Né? O Eduardo Ferraz, ele é autor de vários livros, entre os livros que ele é autor, esse livro, Gente de Resultado, um livro muito bom, simples, efetivo, prático, um livro muito bom. E eu estava relendo o livro aqui, e aí ele fala um negócio bem interessante no livro, né? Ele fala assim, ó, de todas as medidas relevantes a serem tomadas para obter excelentes resultados, a mais importante será contar com uma equipe impecável. Ó, a mais importante para você conseguir resultado é uma equipe impecável. Talvez o dono de empresa não consiga enxergar isso na empresa dele, mas se eu fizer um paralelo e fazer uma metáfora com o futebol, né? Para a gente ganhar um campeonato de futebol, você tem que ter a melhor equipe, tem que ter uma equipe impecável. Então, o técnico do time de futebol, os diretores do clube, eles têm que buscar os melhores jogadores, né? E colocar os jogadores para jogar na posição certa, né? Então, ele fala aqui no livro de 4 desafios, tá? quatro grandes desafios para atingir a alta performance. O primeiro, embarcar as pessoas certas e desembarcar as pessoas erradas. Tá? Colocar as pessoas certas no lugar certo. Decidir a rota com as pessoas certas. Então, eu tenho que trazer as pessoas certas. Se tiver alguém no time que não funciona, eu tiro. Mas não é só trazer a pessoa certa. Eu tenho que trazer a pessoa certa e colocar a pessoa certa no lugar certo. Depois eu defino a rota com essa pessoa, tá? E aí depois eu tenho que ter como principal prioridade manter ao menos 90% das pessoas certas no lugar certo. O que ele está falando aqui é que num time de futebol, se você traz um jogador que tem uma característica, ele é muito bom numa característica, e você coloca ele para jogar na posição errada, isso daí vai dar problema. É a mesma coisa que você pensar em pegar o Neymar e colocar o Neymar de zagueiro. Né? Não vai funcionar, né? Isso não vai funcionar. Então, esse é um dos desafios. E aí ele fala assim, ó, designar a tarefa... Aí no livro, Os 12 Elementos, ele fala assim, daqui a pouco eu vou falar da nossa experiência aqui, né? Designar a tarefa certa para a pessoa certa é uma das maiores responsabilidades que um gerente pode enfrentar. Por isso, nenhum outro elemento de gestão é tão significativo quanto o terceiro. Eu vi essa frase. É muito impactante essa frase, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo, né? É uma das maiores responsabilidades. Nenhum outro elemento de gestão é tão impactante quanto o terceiro, que é oportunidade de fazer o meu melhor.